Olá, vocês. Olá, vocês. Bom dia. Neste evento, contamos com o importante e potente apoio de intérprete de Libras, que vocês estão vendo aí. E, para quem não enxerga, sou mulher, de pele morena, bem clara, dentro da paleta de cores aqui da Bahia. Tenho cabelos pretos, pintados, pois sou uma mulher pós-balzaquiana. Uso cabelos partidos do lado, tenho olhos castanhos, que adoro delinear de preto, além de realçar os cílios. Uso óculos com armação transparente e formato quadrado. Estou usando batom vermelho. Uso uma camisa de listas branca e preta. Estou num quarto onde trabalho. Através de mim, podem ver refletidos no espelho as obras de arte de minhas filhas, quando eram menores, além de livros e uma flor de pano feita por minha mãe. Como viram, gosto de estar no aconchego. E é nesse aconchego que chamo vocês para estarem conosco em volta dessa fogueira, que é a mesa 5. A narração de histórias, formação de leitor e mediação de leitura, que integra o eixo 3, diversidade de experiências formativas de narradores de histórias, na qual levantamos discussões sobre diversidade de práticas formativas em ensino, pesquisa e extensão, a narração de histórias em educação formal e não formal, e o diálogo com formação do leitor e mediação de leitura. Compondo o redemoinho, isso tudo compõe o redemoinho de saber e jornada de pesquisa e narração de histórias. Acolhemos todas as pessoas presentes aqui e lá, que assiste hoje ou em seu próprio tempo. Esse é um evento interinstitucional, que acontece de forma online e gratuita e que tem acolhido durante esses dias artistas, estudantes, professores, professoras, pesquisadoras, pesquisadores, que agregam em seus estudos experiências múltiplas de dimensões vinculadas ao ato de narrar. Estou um pouco tensa, um pouco nervosa, porque as pessoas que estão aqui são muito queridas para mim. Para a conversa, ao pé da grande fogueira que agora acendemos nessa clareira do bosque virtual, inicio falando de pessoas. Sabe, eu ouvi dizer que o povo guarani nos ensina que em Anderu, antes de criar as pessoas, criou o nome delas. Então, apresento a vocês Renata Junqueira. Ela é livre docente em metodologia de língua portuguesa, doutora e mestre em teoria da literatura. Atualmente é professora da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, Unesp, Presidente Prudente, na graduação em pedagogia e na boa tantos cantos. Mas, além disso, Renata é mãe, companheira, amiga, uma grande pesquisadora que escreve artigos e livros, e mais essas coisas boas todas que envolvem ser gente boa. Aqui nessa mesa temos também, para conversar, a Gilca Girardello, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, na qual atua no programa de pós-graduação em educação e coordena o núcleo de pesquisa em infância, comunicação e artes da UFSC, orientando pesquisas sobre narração oral, imaginação e educação. No campo da narração oral, publicou os livros Uma Clareira no Bosque, Contar Histórias na Escola, do qual eu tirei algumas dicas, e Baús e Chaves da Narração de Histórias. Além disso, é um doce de pessoa, mãe, avó, companheira e contadora de histórias. Lá no livro dela, de Gilca, eu aprendi que em Anderu, depois de dar os nomes e criar as pessoas, ele deu-lhes um tesouro, as palavras. Então, agora, eu deixo vocês com os tesouros que essas duas pessoas maravilhosas têm para compartilhar com a gente. E se vocês tiverem perguntas, ponham aí no chat, que a gente aqui recebe, e aí no final a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Mas agora, quem vai falar é a Renata. Diga. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje, né, junto com a Rose, que é a companheira, contadora de histórias,
E a Gilca, amiga, contadora, um amor de pessoa, como vocês vão ver, que acalenta a gente nesses tempos de pandemia. Eu sou Renata, tenho cabelos curtos, uso óculos, estou com um vestido de gatinhos, porque também sou gateira, e falo para vocês da minha biblioteca. Então, ao fundo, vocês podem ver os meus livros e alguns objetos de contação de histórias. Eu começo agora conversar com vocês sobre coisas que venho pesquisando, coisas que venho fazendo aqui no Selige. A nossa mesa, ela tem como título a narração de histórias, formação de leitor e mediação de leitura, né? E eu fiquei, então, pensando como eu poderia abordar esse tema. E dei para a minha palestra o título de Narrar, o Contar e o Dizer no Selige, justamente porque eu gostaria de dividir com vocês coisas que nós fazemos aqui, que eu acho que pode inspirar contadores e professores em sala de aula, né? Passo agora, então, a próximo slide, onde eu tento definir o que é narrar. Então, a gente parte de Adorno, né, que vai enfatizar que necessitamos construir a realização da experiência através de pequenas e difíceis expectativas. São uma rememoração dos encontros com os outros e com o novo. Tal situação evidencia que se hoje somos o que nos constituiu no passado, é importante voltar sobre aquilo que foi realizado e vivido. Nós temos que olhar para nós mesmos e perceber que esses textos nos compõem e esses textos são e podem ser levados às nossas crianças. Portanto, reviver as marcas que formaram o nosso modo de pensar, de olhar, sentir, agir e expressar. Entrecruzar o atual e o antigo é uma forma de enfrentarmos as dificuldades do presente. E então, com esse espírito, né, com a arte de narrar os fatos, que construímos nossa história. E Walter Benjamin destaca que para narrar nós temos que observar o mundo nos seus mais brilhantes momentos, mas principalmente construirmos uma narrativa que estabeleça uma relação conosco mesmo. E aí eu peço, então, o próximo slide, onde eu começo a conversar com vocês sobre a diferença do contar, do dizer e do ato genuíno de ler, né? Se nós observarmos as gravuras, nós vemos um senhor contando para crianças. Na próxima, é alguém lendo, dizendo um texto com o suporte do impresso. E, por fim, o ler silenciosamente, o ler comigo mesma. Pode passar. E aqui no Selige, então, a gente tem feito um trabalho tanto de contação de histórias como de proferição, né? Nós entendemos que para a contação de histórias nós não precisamos da obra impressa, né? A nossa voz e o nosso corpo é o nosso livro. É claro que eu tenho que preparar esse momento, então os bolsistas preparam, estudam as histórias para depois contá-las, né? Eles memorizam o texto, lido ou ouvido,
reuniões para a escolha da técnica e dos recursos. Então, algumas histórias são contadas a partir da técnica que a Betty Coelho vai dizer da simples narrativa, que é o conto de memória, onde a voz é o principal instrumento. Uma outra técnica pode ser o flanelógrafo, o teatro de sombras, que as crianças gostam tanto, a própria dramatização e os recursos. Então, ao escolher o teatro de sombra, os meus recursos são os personagens, como esses aqui da ilustração, né? Personagens em preto que vão ser colocados num retroprojetor ou no teatro de sombras. Ao escolher o flanelógrafo, nós podemos ter também personagens de EVA, de feltro. Então, são recursos. A contação de história exige a técnica ou os recursos. Nesse sentido, o contador ele vai adaptar o texto, ele não precisa se manter naquela narrativa escrita, né? E ele pode inventar. A contação ela é mais livre. Eu posso, ao esquecer uma parte, voltar, dialogar com meus ouvintes, né? Não tem aquela pressão de dizer o texto como o autor escreveu, né? Nesse sentido, nós temos uma maior descontração, essa liberdade que eu já falei, e a gente se aproxima dos ouvintes através do olhar, através dos gestos, das mãos, e às vezes até convidando esses ouvintes para participarem da história, né? Para interferirem no meu ato de narrar. E esse ato ele vai misturar a oralidade com a escrita, porque tudo começa lá, quando eu escolho o texto impresso que vai ser narrado. Pode passar. Bom, e aí a gente fala um pouco dessas diferenças, né? O narrar e o dizer. Então, eu tenho o texto impresso e eu tenho essa relação com o meu ouvinte, que é de face a face. É o olhar no olho. Alguma passagem. Renata, o som, saiu o seu som. Eu não fiz nada. Agora voltou. Agora voltou. Perdeu em algum momento? Foi logo não foi muita coisa, não. Posso continuar? Pode. Então me interrompa se acontecer alguma coisa, porque eu realmente não mexi em nada aqui. Bom, eu falei da contação de histórias, agora eu vou entrar na proferição, né? Que nós, por muito tempo, conhecemos como a leitura em voz alta, né? Mas ler em voz alta é diferente de proferir. Não existe uma leitura em voz alta, né? Quando nós falamos em proferir, em dizer, em proferição, nós vamos dizer o texto, né? E vamos entender isso no decorrer da nossa conversa. O ler silenciosamente é o genuíno ato de ler. É quando os meus olhos encontram com o texto impresso e eu vou ler em voz baixa, né? E nesse ler em voz baixa, esse ler silenciosamente, eu vou compreendendo os textos, os sinais gráficos e vou atribuindo significados para aquilo que eu estou lendo, né? Então, portanto, o proferidor também tem que fazer essa leitura inicial para depois proferir o seu texto. Pode passar. E aí eu começo a explicar, então, melhor o que é esse dizer, né? Aqui a gente utiliza o Elie Bajar, né? Que foi um grande pesquisador da proferição e em estabelecer que durante
durante muito tempo, nós confundimos a leitura em voz alta, que não é leitura em voz alta, né? Então, ao dizer um texto, esse proferidor precisa da obra impressa, ele precisa estar com o livro. Ele vai oralizar exatamente as mesmas palavras que estão no texto. Então, vamos pensar assim, ó. Esse proferidor, ele já leu silenciosamente, ele já conheceu o texto, ele já entendeu que algumas palavras vão exigir uma voz mais calma, outras devem ser mais agitadas para motivar os ouvintes. E a partir dessa leitura é que ele prepara a sua proferição. Então, ele vai proferir, ele vai dar voz ao autor do texto, do suporte original, né? Então, o proferidor vai aparecer com o livro e vai proferir. Essa não é uma ação solitária, né? Por quê? Porque exige dos ouvintes a percepção da voz do proferidor, né? E, claro, assim como na contação de histórias, tem que haver um planejamento. Pode passar. Então, na proferição, eu tenho um mediador, né? Eu tenho um mediador que vai utilizar da recepção visual, ele vai transmitir, oralizar o texto exatamente igual ao texto que está ali nas suas mãos, e ele vai ter a interação visual e gestual com a plateia, com seus ouvintes. Nesse sentido, o mediador também utiliza-se da performance, né? Através da voz e através dos gestos, porque uma mão segura o livro e a outra conversa com os ouvintes. E aqui eu coloquei a performance nas duas cores, porque os ouvintes, eles também têm uma performance, né? Eles vão me responder se eles estão gostando, se a história os fez pensar, se os fez rir. Então, esses ouvintes, eles vão receber o texto através da audição e também através da própria visualidade do corpo e da percepção do livro na mão do proferidor, né? Então, a proferição vai mostrar que a escrita é diferente da fala, né? Quando eu digo o texto, eu já li anteriormente, eu já fiz a leitura. Pode passar. E aí, para a gente finalizar essa parte, antes de entrar na prática, claro, imagina se eu não ia trazer práticas, né, que amo tanto. Vamos tentar compreender essa leitura, né? Quando nós lemos, nós precisamos do texto escrito, é uma ação individual, o leitor e o texto, né? O Frank Smith vai dizer que é o momento mais significativo desse ato genuíno de ler, porque é o momento que os meus olhos encontram com as palavras impressas e eu começo a atribuir sentido àquilo que eu estou lendo, né? Então, a leitura, ela não tem mediação, né? A mediação é o próprio livro. E essa leitura também pode ser feita em voz baixa, mas geralmente nós lemos silenciosamente. O leitor, a partir desse ato genuíno de ler, ele tem a recepção visual da grafia, do impresso, ele reconhece essa grafia e ele vai compreendendo mentalmente o texto escrito, ok? Agora vamos seguir com a síntese dessa parte, né? Então, se nós olharmos o gráfico, a gente vai perceber que contar
histórias não é leitura e que dizer o texto, proferir, não é contação. Mas ambas as ações exigem a prática da oralidade, né? Exige o mediador, que pode ser um pai, um professor, um bibliotecário, um colega mais velho. E o contar e o dizer também tem a função de motivar o nosso ouvinte para depois efetivar-se como leitor. Por isso, em ambas as ações, ao final, é sugerível, né, que esse mediador mostre o livro para as crianças, seja na contação, seja na proferição, para motivar a criança a se despertar para esse genuíno ato de ler. Então, ler é a leitura propriamente dita, né? Que precisa do livro, precisa da prática escrita, do texto impresso, e é um ato individual. Ok, feita a síntese, passamos para discutir um pouquinho dessa mediação. Quando nós falamos em mediação de leitura, é mais do que o adulto apresentando uma história para os seus ouvintes, para os alunos, né? Mediar uma história é um processo que envolve uma profunda interação entre aquele que conta e aquele que ouve, pois a contação de histórias ou a proferição de um texto é uma ação lúdica que trabalha diretamente com os modos de expressão da língua. Mas, para além disso, o contador e o proferidor usa o seu corpo, a sua voz, o seu espaço e tudo que ele tem à sua disposição para, a partir de uma perspectiva dialética com o outro ou com os outros, desenvolver a aprendizagem e a zona de desenvolvimento iminente dos seus ouvintes. Então, eu queria dizer aqui que algumas pesquisas mostram que a contação de história, por ter essa liberdade, por não exigir ipsis liritis, o que está no texto que me moveu a escolha daquela história para contar, ela vai auxiliar o ouvinte na criatividade e na imaginação. E a proferição auxilia na relação com o vocabulário, porque quando eu profiro o texto, eu não modifico nada do original. Eu digo, eu empresto a minha voz para o autor. Então, eu não pego uma palavra que eu acho que o meu ouvinte não vai entender e modifico. Não, eu vou ler exatamente como o autor escreveu no livro. E isso vai ampliando os conhecimentos prévios e a aquisição vocabular desse meu ouvinte, crianças, jovens, adultos. Pode passar. Bom, então, tanto o contador de histórias quanto o proferidor, ele vai fazer a mediação, né? Esses sujeitos que mediam podem ser pais, professores, bibliotecários, o organizador de um clube de leitura, né? Os colegas de sala, que muitas vezes vão fazer uma leitura, vão compartilhar um texto. E os espaços de mediação, né? Na pandemia agora, um espaço de mediação é esse aqui, né? Os links, os sistemas que utilizamos para contar histórias, para conversar online. Mas os espaços são as casas, né? A escola, a biblioteca, a bebeteca para os bebês e para as crianças pequenininhas, os parques,
as organizações culturais, que muitas vezes têm os seus galpões, né, de cultura, ou mesmo as igrejas e os templos. Agora, lá no CELIGE, eu venho discutindo muito que o espaço ele pode ser pensado e planejado para ser assumido como mediador. E vocês vão ver daqui a pouco, nos exemplos, como o espaço pode mediar a leitura, né? Esse espaço vai mediar a contação, a proferição, a leitura, quando ele é pensado e planejado para fazer com que as crianças antecipem aquilo que vai ser ouvido, que elas imaginem e prevejam a temática que vai ser abordada. Então, esse espaço pode também mediar o texto literário. E, por fim, eu falo dos resultados, né, que são esses sujeitos que vão ser motivados a ouvir e a ler, mas, além disso, eles são motivados a explorar o texto literário e o próprio espaço da mediação. Pode passar. Bom, então agora, a partir desses itens da tela anterior, eu começo a discutir ações do CELIGE. Vocês cuidem aí do meu tempo, que a gente tenta fazer trabalhando com tudo isso que eu disse até agora, né? A proferição, a contação e a mediação para o genuíno ato de ler. Então, eu começo mostrando para vocês fotos dos sujeitos da mediação no CELIGE. Pode passar. Nós temos aqui nessa primeira foto uma mãe com o seu bebê. Então, o CELIGE, ele oferece cursos para pais com crianças pequenas, né, que vêm até o CELIGE entender o texto literário, entender as materialidades do livro infantil. Durante esse curso, esses pais levam os livros para casa, exploram o texto, contando, dizendo, proporcionando momentos que a criança descubra, através dos gestos embrionários de leitura, o livro infantil, e depois ele retorna ao CELIGE para falar o que aconteceu. Então, nesse livro aqui, o meu filho me trouxe novamente para eu contar, então eu acho que é o favorito. Esse aqui, ele se interessou pelas abinhas, que abrem e fecham. Então, é um curso, e no ano passado, através dessa experiência, o CELIGE premiou o melhor nacional e o melhor estrangeiro, o melhor livro para bebês, né? Uma outra ação é a proferição, quando as crianças vêm ao CELIGE e um bolsista, então, profere o texto, né? Aqui, vocês vejam a proferição nesse banner, né, da tartaruga, lendo em voz alta, entre aspas, para os outros animais, né? E na foto de cima nós temos o bolsista utilizando o recurso das gravuras e contando uma história. Então, aqui nós temos os sujeitos mediadores de leitura. Na próxima tela, a gente vai falar desses espaços onde ocorre a mediação. E na próxima nós vamos ver as fotos. 5 minutos, tá? Ai, que bom. Acho que vai dar tempo. Bom, então aqui é o espaço do CELIGE, né? Eu trouxe para vocês 3 fotos. A primeira, aqui em cima, é a dramatização do Caixinhos Dourados em Um Urso Só, e é o Vitor fazendo o ursinho, né? Então, é um bolsista, ele foi bolsista do CELIGE 4 anos, e as crianças estão aqui, não dá para vocês verem, elas estão, então, assistindo essa dramatização. Do lado
é o João utilizando o flanelógrafo, a técnica do flanelógrafo, e contando uma história sobre circo. Essa história foi contada através do flanelógrafo e através da participação dos ouvintes. Na foto de baixo, vocês vão perceber uma criança que foi estimulada a ser personagem da história, como trapezista, caminhando numa linha que nós colocamos ali no espaço. Pode passar. Bom, e agora eu acho que eu entro na parte que eu tenho estudado muito, que é justamente esse espaço planejado para fazer a mediação, né? Vamos ver. Na biblioteca, esse espaço ele é planejado para atender bebês que engatinham, né? Com estantes bem baixinhas, que eles podem engatinhar, conhecer livros de diversas materialidades. E essas meninas bolsistas, doutorandas, né, elas partem de um ato de ler, né, de uma forma de explorar o livro, que é com o bebê sentado no colo e o livro que abraça. Então, o olhar do narrador é o mesmo do bebê, né? E na foto ao lado a gente já tem uma criança um pouco maior explorando a biblioteca e embaixo os livros na biblioteca. A seguir, a gente vai ver o espaço mesmo do CELIGE, né? Então eu chamei essa tela de simplesmente o espaço. Então as crianças, elas chegam por aqui, ó. Vocês estão vendo a placa do CELIGE? Nessa foto, eu acho que dá para vocês perceberem uma teia de aranha, né? Então, bimestralmente, a gente modifica todo o CELIGE e as histórias são temáticas. Nessa contação, o tema foi bruxa, terror, histórias assustadoras. Então, as crianças chegam por aqui, caminham, passam por debaixo da teia, dão volta no prédio para entrar no corredor. Hoje é um corredor que nós chamamos de corredor de inferência, que é esse aqui da outra foto, né? Nesse tema do circo, as crianças chegaram aqui onde está a placa, né, do CELIGE, tinha um barbante que acompanhava todo o caminho. Vocês estão vendo o barbante aqui, ó? E quando elas chegavam, elas ganhavam uma entrada para o circo, que antes de entrar no corredor, elas tinham que entregar aqui nessa bilheteria. Então, vejam que o espaço é pensado para a criança já se despertar para a temática, né, que seria o circo. Depois que ela entrega a entrada, é que ela é convidada a entrar no corredor de inferência. No próximo slide, vocês vão ver esse corredor, né? Então, o que é inferir? Inferir é prever. Eu infiro se o outro está contente. A gente infere a todo momento, né? Nessa primeira foto é da temática das histórias de terror. Nós usamos uma luz negra, tinta transparente, aquela tinta que a gente faz com vela, né? Para trazer elementos das histórias de terror. Então, uma caveira, uma bruxa, e ali as crianças tinham um som bem aterrorizante e elas passavam bem devagar para o corredor até chegar aqui nessa porta negra, que é a porta que dava abertura para o espaço da contação. Nessa outra foto desse menino lindo tocando dentro dessa caixa, o tema era mãe. Então, nós tínhamos 5 caixas e dentro das caixas, objetos que as mães usam, né? Uma bijuteria, uma bucha de lavar louça, um sapato de salto. E a proposta era que, ao tocar esses objetos, era um objeto por caixa, as crianças percebessem de quem pertencia aquele objeto.
né, chegando à mãe. E aí elas eram convidadas para entrar no ambiente da contação, e sempre nós contamos duas histórias, né? Uma delas, com teatro de sombra, foi a Surileia Mãe Monstrinho. Então, as histórias também estão relacionadas à temática. E aqui embaixo é o circo, né? Como que eu diria? Esses cartazes que abrem e fecham, né, pendurados, tinham personagens de circo: o mágico, o trapezista, o engolidor de fogo, a mulher barbada. E ao passar pelo corredor, as crianças iam inferindo, discutindo, falando aqueles que elas já conheciam, aqueles que elas ainda não conheciam, para entrar, então, na contação propriamente dita, na outra sala, né? Para passar aqui do corredor da inferência para a sala da contação. Pode passar. Vamos concluir. Ai, meu Deus, eu já vou concluir. E aí, depois da contação, as crianças vêm para a BIP, que é a biblioteca infantil, onde nós temos livros, né? E essa biblioteca também é ambientalizada com a temática. Então, vocês vejam, chapéus de bruxa e um guarda-chuva com uma perna solta, é a perna da bruxa. E essa contadora aqui, ela também se transveste, né? Ela também vira Halloween com vestido roxo, um chapéu de aranha para contar as histórias. E aqui na BIP, então, as crianças são convidadas para explorar os livros. A gente tem uma bibliotecária que explica como a biblioteca funciona, como elas podem retirar o livro, mesmo não sendo alunos da Unesp. Então, tem aquilo que a gente chama de alfabetização da informação, e depois a gente faz atividades aqui, sempre relacionadas à temática. Para eu não terminar sem nada, pode passar, vamos lá para a penúltima tela, que não vai dar tempo, pode passando. A gente sempre é pega pelo tempo, né? Tudo que o CELIGE faz, mas pode chegar na citação e depois a gente aproveita o tempo com as questões. Aí. Então, para finalizar, agradecer novamente vocês, dizer que sempre é um prazer falar daquilo que a gente ama, e eu finalizo assim: que as pequenas narrativas valorizam as produções culturais e respeitam a forma de ser, pensar e agir da criança. Então, esse é o nosso lema, né? Respeitar a criança como um sujeito dialógico, nessa dialogia conosco e com o mundo, né? E é a partir disso que a gente vai favorecer, né, de alguma forma, a autonomia dessa criança através da autoria. E nesse sentido, da nossa autoria, enquanto proferidor e contador de histórias, da autoria do outro que nos inspirou a contar, que é o autor daquela história escolhida, e da autoria da própria criança, que inicialmente é ouvinte e depois será leitor, né? Ou já é leitor e vai perceber com mais paixão, com mais propriedade, os livros literários. Obrigada e vamos para a Gilca. Fica aí o meu e-mail, né? Depois a gente pode passar pelo chat, e o endereço da editora Educação Literária, onde a gente comercializa os livros do CELIGE. Embora nós estejamos de manhã, eu estou aqui com uma taça de vinho, brindando esse redemoinho de saberes. Obrigada. Obrigada, Renata.
Sabe, é nessas horas que eu compreendo como é que os gregos representaram Cronos de uma forma tão cruel, porque ele é realmente muito cruel. Muito obrigada pelas contribuições maravilhosas. E agora eu chamo Gilca, porque depois já temos algumas perguntas no chat. Vão aí botando mais perguntas no chat e no final a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? E aí eu agradeço a Renata e espero a entrada da Gilca. Renata, você pode desligar a sua câmera? Gilca, Opa! o espaço é todo seu. Que bom, então, queridas, que delícia poder estar vindo aqui depois da Renata, queridíssima. Bom, quero começar, obviamente, agradecendo demais ao convite desse Redemoinho de Saberes e agradeço, assim, muito especialmente a ti, Rosemary, né, assim, parabenizando vocês por essa jornada de pesquisa de narração de histórias. Que bárbaro que vocês conseguiram reunir toda uma galera de pesquisadores, de amantes aí dessa arte, né? E estão realizando esse evento tão lindo. Eu adorei a ideia do redemoinho de saberes, né? Por essa ideia de ciclo, de movimento. E venho aqui assim toda comovida na sequência da fala da Renata, porque ela trouxe lembranças desse outro festival, desse outro grande encontro brasileiro, que é esse Seminários do CELIGE, não é? E trouxe esse trabalho riquíssimo que tem se feito lá na Unesp, de Presidente Prudente, com todas essas crianças, e ela também já assim, fez uma fala tão que ajuda a gente a compreender tão melhor o nosso campo, não é? Conceitualmente, com experiências práticas também. Então, estou muito feliz, assim, muito honrada de poder estar aqui nessa mesa com vocês. Eu estava comentando antes com a Rose, antes da gente entrar aqui na salinha, que no início eu tinha preparado uma fala mais focada na questão da mediação de leitores. Depois eu li melhor a ementa desse nosso eixo aqui, que se referia também à diversidade de experiências formativas de narradores de histórias. E aí eu pensei, puxa vida, mas então acho que eu vou querer falar um pouquinho disso também, para aproveitar esse momento, essa jornada de pesquisa, para compartilhar também um pouco o que a gente tem feito aqui a partir da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, então eu aproveito antes tarde do que mais tarde, não é, para me apresentar também para quem está assistindo aí, não é? Fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de óculos, tenho 64 anos, tenho cabelo comprido, já todo mais branco do que qualquer outra coisa, falando aqui de Florianópolis. Atrás de mim eu tenho uma janela com alguns verdes. Hoje o dia tá quente, mas não está chuvoso aqui. E tenho também um buquê de flores cor-de-rosa, tentando enfeitar um pouquinho a nossa cena aqui, tá bem? Então, assim, uma vez me pediram para dizer quais os possíveis caminhos, quais as possíveis entradas desse diamante multifacetado da narração de histórias. E aí eu tentei dizer o seguinte, nessa síntese que é muito incompleta, não é? Assim, ó, contar histórias é animar a memória, a identidade, a imaginação coletiva das culturas locais. Contar histórias é um criar artístico de pessoas, comunidades e povos. Contar histórias é inspirar uma educação dialógica e independente. Contar histórias é manter pontes para a leitura, o livro e a literatura, que foi por onde a gente tanto aprendeu agora na fala da Renata. Contar histórias é buscar a saúde humana em um sentido profundo, nesse momento da pandemia, como o narrar, o contar e o ouvir histórias tem sido absolutamente essencial para a nossa saúde integral, não é? Contar histórias é também resistir
tem um componente aí ético-político também, de resistir à mercantilização e à homogeneização da cultura. Contar histórias é manter vivo um patrimônio imaterial da humanidade. Contar histórias é tecer um fio entre passado e futuro que brilha no presente. Contar histórias tem a ver com a presença, então, como todos sabemos, não é? Então, eu queria, então, primeiro apresentar para vocês essa imagem que eu selecionei para abrir nossa conversa. É uma arte do Luciano Tasso, que faz parte de um livro que eu acho muito lindo, que é esse aqui, O Caleidoscópio do Contador de Histórias, que é um livro organizado pela Nenice Gomes, pelo Giba Pedrosa, pelo Fabiano Moraes, com essa arte do Luciano Tasso. E aí eu pediria, Rose, para a gente passar para o próximo slide, em que existe ali uma página que eu copiei, que eu fotografei desse livro, que eu acho bem linda, que diz assim: do partilhar. Dizem os braços que abraçam o contador de histórias, que contar histórias é um ato de amor, que dividir os sonhos é somar belezas, e que partilhar as emoções de uma narrativa é pegar o mundo no colo e fazer ninar a esperança. Eu acho essa imagem tão linda, queria assim, já de cara, dizer para vocês que eu também assino embaixo dessa ideia do contar histórias como pegar o mundo no colo e fazer ninar a esperança, tá? Então, assim, a gente precisa muito, esse mundo que a gente vive, não é, nesse momento tão crítico que o nosso planeta precisa muito ser pegado no colo, né? Nós precisamos muito poder ninar essa esperança, entender que o trabalho de quem investe, quem procura animar a arte do contar histórias, tem esse sentido muito também de acalentar o mundo e de manter viva a esperança na possibilidade da continuidade do mundo, né? Então, acho que assim, que a gente nunca entenda contar histórias como algo trivial, como algo banal, como algo supérfluo ou secundário. Como toda arte, contar histórias é vital, né? Então, a gente pode seguir para a próxima imagem, por favor, Rose. Aí eu pensei, então, em compartilhar 4 relatos, 4 experiências de formação de contadores de história que a gente vive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tá bem? Então, a primeira delas é um relato de uma experiência de extensão, a segunda uma experiência de ensino de graduação, a terceira uma experiência de ensino de pós-graduação e a quarta uma experiência de formação continuada de professores. Entendendo que, assim, todo o investimento da gente tem sido no sentido de reconhecendo as especificidades artísticas do contar histórias, buscar também fazer com que toda professora, todo professor desenvolva também essa possibilidade da sua palavra estética, toda a poesia, todo o brilho luminoso da sua palavra, tá? Então, o nosso investimento foi sempre o da aposta em que todos os professores e professoras possam ser também contadores de histórias, né? Então, essa primeira experiência, vocês estão vendo ali esse desenho do Departamento Artístico Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. É um conjunto arquitetônico antigo, histórico, uma antiga igrejinha, isso fica assim nas margens do campus, né? O teatro da universidade, que fica no meio, e bem à direita da imagem, vocês veem ali uma pequena igrejinha, tá? Que era conhecido como o Teatro do Divino, que era nas festas do Divino Espírito Santo, que fazem parte da tradição, da herança cultural aqui da ilha de Santa Catarina. Esse espaço, esse pequeno teatrinho, ele é tombado, enfim, uma casinha tombada, né? E nesse espaço, durante 15 anos, mais de 15 anos, funcionou então a Oficina Permanente de Narração de Histórias da UFSC, que começou em 1998 e fomos até 2014. Como é que funcionava? Funcionava assim, todo primeiro sábado de cada mês, né, a gente abria as portas dessa casinha, desse teatrinho, uma construção colonial, abria as portas dessa casinha e ali esperávamos as pessoas que quisessem chegar para escutar histórias ou contar histórias.
Era, então, um projeto de extensão aberto à comunidade, mas que se caracterizava por ser totalmente livre, tá? Então, não havia inscrição, não havia ficha, não havia certificado, ele era totalmente aberto para os contadores e contadores de história da comunidade, então professores, professoras, educadores, jovens que se aproximavam dessa arte, a, a, artistas, enfim, pessoas as mais diversas tinham a vez e a voz de se juntarem nesse projeto, nessa oficina. E assim, havia uma história que animava esse projeto, então, tá? Só para sintetizar aqui essa história, claro que havia muitas histórias, mas eu acho que se desse para mencionar uma das histórias que era muito contada entre nós e que eu acho que sintetiza, inspira esse projeto, é a história da Árvore dos Sapatos, do Mia Couto, não é? Que é aquela história de uma vila no coração da África, onde os moradores não usavam sapatos, mas onde os moradores tinham muito problema quando eles tinham que ir para uma cidade resolver algum assunto e não tinham sapatos. Aí o velho mais velho da vila, então, resolve instalar uma tenda de aluguel de sapatos. Ele faz assim, embaixo da árvore mais frondosa da vila, ele pendura vários tipos de sapatos e as pessoas que tinham que ir para a cidade, elas iam lá, escolhiam um sapato que lhes cabia, né? E que lhes cabia naquilo que elas iam fazer na cidade, iam para a cidade e na volta elas pagavam aluguel. E o aluguel era contar por onde esses sapatos tinham andado. Então, essa nossa roda, podemos ir para o próximo slide. E deixa eu dizer que eu coloquei para vocês, eu coloquei ali do lado o logotipo, não é, da Universidade Pública, da Universidade Federal de Santa Catarina, como um gesto assim de vinculação entre as nossas universidades públicas, não é? A Universidade Federal do Sul da Bahia, que nos acolhe nesse momento, a Universidade, a Unesp, de Presidente Prudente, então, para valorizar e para defender o papel das universidades públicas nesse nosso país e como espaço de acolhimento e de promoção da arte, né? Então, aí eu achei algumas fotos desses momentos que nós tínhamos ali dentro, não é? A roda de histórias da igrejinha, que é o apelido desse projeto que acabou tendo, né? Temos algumas fotos de alguns momentos, a gente sentava no chão, em geral as pessoas traziam flores, alguma comida para compartilhar, e esse limão tá aí porque a metodologia era assim, ó, eu na hora de sair daqui de casa, pegava um limão do limoeiro que tem aqui do lado de casa, fresquinho, né? Então, no começo do ano, ele estava assim, grande, bem suculento. Depois ele ia secando, secando, secando. Mas esse limão rodava de mão em mão. O limão entrou na roda, o limão, ele passa de mão em mão, o limão. Quando a cantiga terminava, a pessoa que estava com o limão na mão contava uma história, né? Podia ser qualquer história. Uma história de vida podia ser uma história que ela tinha escutado dos seus pais, dos seus avós, podia ser um conto da sua comunidade, ela podia ler uma história, proferir uma história, não é? Aprendendo o que a Renata nos disse, né? Ela podia, enfim, contar do jeito que ela quisesse. E depois a gente conversar as histórias, né? Podemos, então, seguir adiante para o próximo slide, por favor, Rose. Nós temos ali aqui mais algumas fotos. Eu acho que essa primeira em preto e branco é de 99 ainda, ou até nos primórdios da roda, né? Mas era sempre o mesmo espaço, e aí nós tivemos assim centenas, talvez tenhamos chegado aí a 1 milhar de pessoas de Florianópolis, de todo o estado, e muitas pessoas, às vezes, contadores de história interessados que vinham de outros lugares do país, que passavam na roda, de vez em quando, contavam uma história. Então, foi um espaço assim, muito rico de pujança, de efervescência, de troca, de diversidade, não é? E nós tínhamos, assim, eu até tinha pensado em compartilhar com vocês aqui, mas não vai, para não tomar muito tempo, nós temos, assim, toda aquela documentação, os objetivos, então, desse projeto de extensão, a metodologia. Vou ler apenas, então, o objetivo principal, que era assim: valorizar a oralidade em suas dimensões de arte, imaginação, memória, educação e cultura, aprofundar e socializar o conhecimento e a prática da narração oral de histórias em suas possibilidades educativas e culturais e fornecer aos diversos grupos da
universidade e do Estado, envolvidos em projetos que utilizem a narração oral, um espaço público de referência dentro da Universidade Federal, onde possam pesquisar e aprimorar as suas práticas em contato com outros estudiosos do tema, tá? Então, assim, isso fica como esse primeiro projeto de extensão que eu queria trocar com vocês. Podemos, então, passar para o segundo relato de experiência, tá bem? Que é o relato de uma disciplina. Eu atuava no curso de pedagogia, né? E durante vários semestres, entre 2012 e 2017, sendo que no último semestre, com o apoio da professora Lilane Chagas também, nós oferecemos uma disciplina optativa dentro do Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Ensinos, de estudos, chamada Narrativa e Educação, que procurava, então, fortalecer entendendo que todo professor de criança deveria ser um contador de histórias, deveria desenvolver em si a arte da palavra, né? Então, vocês têm aí uma foto de um momento, porque então, assim, a gente, ao longo do semestre, né, estudávamos autores, estudávamos textos literários, discutíamos e fazíamos muitas e muitas e muitas e muitas oficinas e culminávamos, então, com uma performance em um espaço educativo. Aí foi no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, na creche da Universidade Federal. Vocês veem ali embaixo da árvore uma das estudantes de pedagogia contando histórias para as crianças como momento final, momento culminante dessa disciplina, né? E nós temos ali acima a história que a gente usava então como história símbolo desse projeto de educação, que é uma lenda jamaicana, a Nancy, a lenda desse ser mítico afro-caribenho, né? A Nancy, esse ser meio gente, meio aranha, que um belo dia resolveu que queria juntar para si todas as sabedorias do mundo para ter poder, né? E aí, então, ele pegou uma enorme como é que fala? Uma caçamba, né? Uma cacimba, pegou uma enorme cacimba de barro e cada vez que ele escutava alguém dizendo uma coisa sábia, ele te colocava dentro da cacimba, né? E aí ele foi andando pelo mundo e enchendo aquela imensa moringa, né? Aquele imenso caldeirão de barro, né? E quando ele achou que estava cheio, que não tinha mais nenhuma sabedoria lá fora, ele disse: vou guardar tudo para mim, vou esconder. Resolveu esconder no alto de um coqueiro e amarrou assim um fio atrás do pescoço e tentou subir no coqueiro, mas com aquele negócio na frente dele ele não conseguia subir direito, atrapalhado nas suas muitas pernas de aranha. E aí ele escutou um gurizinho lá embaixo que ria e dizia: mas que homem burro esse? Como assim, burro? Mas então tu não sabes que se tu queres subir para cima, para frente, tinha que botar essa tua cacimba atrás nas costas. E aí a Nancy percebe que aquela era uma sabedoria que tinha ficado de fora. Então ele nunca ia conseguir reunir para ele todas as sabedorias do mundo. Ele agarra aquela cacimba de barro, joga no chão, quebra a cacimba, e aí, a partir daí todas as sabedorias se espalharam e nunca ninguém mais conseguiu reunir. Ou seja, essa relação entre a diversidade, a multiplicidade dos saberes, o redemoinho dos saberes que andam pelo mundo e que nós, contadores de história, tentamos escutar um pouquinho aqui e contar um pouquinho ali, com bastante humildade, reverência pela multiplicidade, pela diversidade, pela antiguidade dos saberes, né? Podemos, então, seguir em frente. Eu tenho aqui mais algumas mensagens, né? Eu também não vou ler para vocês, eu queria, depois, se houver interesse, a gente pode compartilhar. Tem toda a documentação, então, toda a ementa dessa disciplina optativa, não é? Esse é um outro momento de uma estudante de pedagogia, nesse momento culminante ao final do semestre. Todo um estudo, assim, que tinha a ver com tradições orais e também com a literatura. Podemos seguir, então, para o próximo slide, por favor. Aqui temos mais um momento, então, de exercícios dialógicos, não é? Porque a metodologia da disciplina, ela era toda baseada, claro, na roda, toda baseada no círculo, toda baseada no diálogo, nessa valorização da palavra do outro e na valorização de que
todos têm o direito à sua palavra, né? E que todos merecem ser ouvidos nas suas palavras, não é? Então, assim, a ideia era de que, através dessa disciplina, desses momentos de exercício de palavra poética, dessa palavra especial do contador de histórias, que não é a palavra simplesmente da narrativa cotidiana, ela tem algo de muito especial, né, de muito poderoso, nós pudéssemos fazer com que os professores, as professoras, as futuras professoras de crianças, fortalecessem em si esse fogo, o fogo da sua palavra, né? Fazendo com que toda a pedagogia se aproximasse mais, então, se aproxime mais, então, de uma arte também, né? Que ela é, no fundo, ou deveria ser, né? Bom, depois a gente pode falar mais, então, dessa metodologia que envolvia, então, o processo de imaginar a história antes de narrá-la, a especificidade dos recursos expressivos, gestualidade, oralidade, uso ou não de adereços, a estruturação do texto oral, a apropriação narrativa da experiência vivida, a pesquisa de histórias para contar, das fontes orais aos livros e vice-versa, nesse zigue-zague entre literatura e oralidade, né? A adequação da história e das performances aos diferentes públicos, rituais de narração, as dinâmicas de fazer a roda, como estimular os outros a contar histórias, porque toda professora, todo professor deseja também que as crianças possam contar suas histórias. Esse é um outro viés assim, bem importante da pesquisa que a gente faz, né? A roda de histórias é a comunidade, acervo de contos da tradição oral catarinense, então valorizando aquilo que está perto de nós, né? E assim, e por aí vai, né? Uma metodologia muito inspirada, então, nos círculos dialógicos, nos círculos gnosiológicos, a partir de Paulo Freire, né? Bom, podemos seguir, então, para a nossa próxima experiência pedagógica, né? Que aí, então, é esse terceiro relato, que tem a ver com o ensino de pós-graduação. Uma disciplina que nós oferecemos, então, em 2019, logo antes da pandemia, né? Pretendemos agora oferecer nesse próximo ano também, chamada Imaginação, Narrativa e Infâncias Contemporâneas, no pós-graduação em Educação. A gente tem ali uma foto de uma também é claro que todos os momentos da disciplina procuravam aliar teoria e prática e também procuravam, afinal de contas, estávamos entre professores e pesquisadores, muitos deles doutorandos, enfim, então abrir-se a toda a riqueza de experiências e de propostas estético-literárias, pedagógicas daquele grupo, não é? Então esse aqui é um momento em que uma das participantes, um dos estudantes da disciplina, propôs aquelas dinâmicas de formação da teia, de formação da roda. E ao lado eu coloco, então, a história, que foi um dos textos que nós estudamos, inclusive um texto literário que nós estudamos nessa disciplina, nesse seminário, que é o texto Harun e o Mar de Histórias. É uma pequena novela para crianças, do Salman Rushdie, que eu uso sempre. Não tem como eu falar de coisa nenhuma sem voltar a essa metáfora do menino que foi ao mar de histórias recuperar para o seu pai, contador de histórias, a possibilidade de contar a assinatura do mar de histórias, né? Essa ideia, então, do mar de histórias como a textura narrativa da cultura, esse mar em que as histórias se misturam, um fio se mistura com o outro pela ação dos peixes mil bocas que habitam esse mar, né? E que oxigenam esse mar, fazendo com que a zona velha do oceano, onde estão guardadas as histórias mais antigas, não apodreça, não se perca. E entendendo também o poder que há dentro de cada história. E é nessa história que aparece o vilão dessa história, o vilão desse conto, dessa novela, era um serzinho desprezível que queria muito acabar com as histórias, porque ele dizia que dentro de cada história existe um mundo que ele não conseguia controlar. Ou seja, as histórias são resistência poética e política também. A homogeneização do mundo, a padronização do mundo, ao esquecimento de quem nós somos de fato, né? Podemos seguir, por favor?
5 minutos, tá, Juca? Tá, querida, vai dar certo. Aqui é mais uma imagem, então, desse seminário Imaginação, Narrativa e Infâncias Contemporâneas, uma imagem do grupo. Ali tem a ementa, então, o objetivo geral. Vou só ler a ementa rapidinho. Fundamentos teórico-poéticos para o estudo da imaginação e da narrativa, o papel da imaginação e das narrativas no cotidiano e na educação de crianças, questões e desafios contemporâneos na experiência cultural das crianças, porque a gente se abriu também referência, na nossa referência teórica para questões ligadas ao momento presente, à cultura digital, tá? Porque eu acho que é importantíssimo que a gente também procure pensar o momento que a gente vive, trazendo as inspirações da história da memória, né? Podemos, então, seguir para o próximo slide, por favor. É mais uma imagem desse seminário, né? Ali as unidades, tem toda a referência teórica que nós trabalhamos. E vamos, então, à última experiência. Pode ser o próximo slide. Esse quarto relato, que é uma experiência que aconteceu agora o ano passado, uma experiência de formação continuada junto à rede municipal de ensino de Florianópolis. Eu trabalho há muitos anos com a rede municipal de ensino de Florianópolis. Do ano passado para cá tenho trabalhado especialmente com a educação infantil e me foi solicitado, então, dentro de uma busca que eles estavam fazendo de conseguir potencializar as ações comunicativas junto às crianças e às famílias à distância, né? O que era possível fazer à distância, já que as crianças estavam em quarentena e o ensino era todo à distância. Imaginem a dificuldade de se conseguir fazer um trabalho educativo com crianças pequenas à distância, né? Então a gente fez esse curso, essa transmissão online, tem aí o link que está no YouTube, com o título Voz, Presença, esse presença está entre aspas, e imaginação. Eu tomei emprestado o título de um artigo meu muito antigo, que era Voz, Presença e Imaginação, contar histórias para crianças, né? E transformei em voz, presença, aspas, e imaginação. Contar histórias em áudio para crianças e seus familiares. Então, aí foi todo esse exercício de ver o que era possível fazer para criar presença onde a presença física não é possível, tá? Então, assim, entendendo, usando muito a metáfora da garrafinha, da mensagem dentro de uma garrafa, o náufrago está na ilha, ele não tem para onde correr. A única possibilidade que ele tem de se comunicar com os outros é lançando um bilhetinho dentro de uma garrafa e jogando ao sabor das ondas na esperança de que chegue em alguém, né? Então, se só o que nós tínhamos era aquilo, então era o que era possível fazer com aquilo? Qual seria a nossa possibilidade de mensagem na garrafa, né? Então, assim, a gente pode falar mais disso em outro momento, mas esse exercício da presença, esse exercício da imaginação, esse exercício do poder da voz por meio das mídias, já que é o que tínhamos, né? E é o que estamos usando ainda nesse momento, foi o exercício que nós fizemos. Eu ia depois ler um comecinho de uma história, compartilhar, de uma história criada, uma história que eu criei naquele momento para compartilhar com crianças que estavam isoladas em quarentena. Se tivermos 2 minutinhos, eu vou ler só o começo. Pode ser, Rose? Só o comecinho? Sim. Tá. Então, só o comecinho de Fátima e a Janela Mágica. Era uma vez um lugar onde o inverno era muito, 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 muito frio. Tão frio que o mundo lá fora virava um vazio. E o pessoal ficava em casa, ali dentro, onde não tinha vento. Lá morava uma menina chamada Fátima, que não podia ir para a rua sem luva, bota, capa de chuva e meião, e casaco, casaquinho, casacão, polaina, blusão e véu, chale, máscara e chapéu. Ufa, que função! Porque lá fora era frio como geladeira, uma doideira. E se alguém ia para a rua naquele gelo gelado, depois ficava resfriado, espirrava, tossia. E isso ninguém queria. Aí ninguém saía. Ficavam em casa, trabalhando e brincando, lendo e comendo, indo, vindo e dormindo. Os amigos da menina ficavam só em casa também. E ficar longe de amigo é ruim, né? Dá saudade. Mas a sorte é que na casa dela tinha uma janela mágica, onde todo dia tinha novidade. Ninguém sabia que a janela era mágica. Só a Fátima. A mãe dela olhava pela janela de dia e via morro, céu azul e carro.
carro, céu azul e morro. O pai dela olhava pela janela de noite e via lua, estrela e luz da rua, estrela, luz da rua e rua. Mas com a Fátima era diferente. Ela olhava pela janela dela e via coisas incríveis que para as outras gentes eram invisíveis. Um dia, olha só, ela abriu a janela e viu, olha, uma família de tigres deslizando no arco-íris. Zum, 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 bam, 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 e caíam todos de bumbum no chão. Aí a mãe dela chamou. Filha, vem comer que tem feijão. Já vou, mãe, tô aqui vendo uma confusão. E a mãe olhou. Ué, que filha mais engraçada, não tô vendo nada. Só morro, céu azul e carro. Só carro, céu azul e morro. Ninguém via os tigres no arco-íris, só a Fátima que via. Mas que ela via. E aí continua a história. Era uma tentativa de oferecer uma imagem que pudesse acalentar as crianças naquele inverno frio em que elas estavam tão sozinhas, obrigadas a ficar dentro de casa, mas elas tinham as suas janelas mágicas da imaginação, alimentadas pelas histórias. Ficamos por aqui, queridas, queridos. Muito obrigada, Tayane. Muito obrigada a todos vocês. Aí seguem algumas referências e a gente segue conversando. Que coisa mais linda, mais boa de ouvir, tantas histórias boas. Vou agora chamar para a roda a Renata também, porque a gente tem aqui algumas perguntas, o pessoal tá elogiando muito lá no chat, e trouxemos algumas perguntas aqui. O William, ele fez algumas perguntas, eu vou tentar juntar, ele faz mais direcionada para a Renata. Ele diz assim: esse dizer, proferir, proferição, está ligado aos termos enunciado e enunciação. Ele pede também para botar os pesquisadores, falar sobre os pesquisadores citados, fala sobre a leitura semiótica, ela é recepção visual, fala também sobre mediação de leitura, e ele dialoga, pode ser feita pelo ensino híbrido, através das aulas invertidas, né? E ele diz assim, mais uma vez é possível perceber que a mediação de leitura, e puxa a sardinha para a mediação de leitura literária, para ele, né? Que as escolhas dos livros têm que ser necessariamente feitas a dedo. Temos que mediar os melhores livros. E vejo que traz bastante para o campo da educação, na formação integral dessas crianças. Aí ele pede para falar um pouquinho sobre essas coisas. Tem aqui uma pergunta para a Gilka também. Falo logo as perguntas ou vocês querem responder? Pronto. Aí tem outra também ainda para a Renata. O que devo ter em mente para além da mediação da leitura e dessa leitura para essa formação de leitor? Que leitores ou quais leitores queremos formar? E aí uma pergunta para as duas, né? Qual a importância dos dialogismos pessoais nesse processo? Como, aqui acho que é mais voltada para a Gilka, qual a importância dos dialogismos pessoais nesse processo? Como a universidade vislumbra a arte narrativa nesse processo formativo? E também para mediar e incentivar a leitura para outros, né? O Leomir Burch diz assim, ou a Leomir, amo imenso esse livro, Gilka, mas ela não me disse qual foi o livro. Ah, sim, é o Aaron e o Mar de Histórias, de Halmashid. E Joselice Magalhães, ela diz que é minha orientanda. Gilka, fale um pouquinho sobre a dinâmica da formação da roda. E Jainei fala, amo histórias, como nos levam a lugares distantes, lugares além de nós mesmos, né? Então, vocês podem responder ao gosto de vocês, quem quer começar? Eu perdi o comecinho, porque para a Gilka falar, eu tive que só escutar. Aí até ligar aqui para eu ter o microfone ativo, eu perdi o começo da pergunta. Eu peguei só a parte da mediação e da escolha de livros. Ele diz assim, ó, esse dizer, proferir, proferição, está ligado aos termos enunciação e enunciado?
E sobre a leitura semiótica, ela é recepção visual? Teve também a questão do ensino híbrido, né, da aula invertida, com relação a essa questão da mediação de leitura. Gil, então você quer começar? Vocês estão me ouvindo? Está ligado, né? Então, essa pergunta aí, o que você acha? Eu posso pegar outra pergunta, mas acho que essa é para ti. Não, então tudo bem. Então vamos lá. Vou começar pela parte da mediação de leitura e da importância das escolhas, né? Eu sempre digo que o livro nos diz a maneira que ele quer ser contado ou proferido, né? A Betty Coelho, que maravilhosa, assim, foi minha amiga e foi com ela que eu comecei tudo, naquele antigo livro da Ática, né? Contar e dizer histórias, uma arte sem idade, ela fala isso também, né? Que o livro fala com a gente, né? E eu também puxo a sardinha para o texto literário. Então, quando a gente discerne a proferição da contação e colocando na contação a questão da escolha da técnica e dos recursos, a gente tem que estudar o texto para entender o que o texto quer da gente enquanto contador, né? Não é qualquer texto que serve para flanelógrafo, não é qualquer texto que serve para simples narrativa, que é de memória. A simples narrativa é a técnica que os contadores lá do CELIGE mais fogem. Parece que eles têm medo, né? Assim, a gente já conversou muito sobre isso, porque o medo de não conseguir memorizar sem perceber a liberdade que a gente tem no momento da contação. E um outro exemplo da questão do flanelógrafo que eu falei, né? Acho que todo mundo conhece a Casa Sonolenta. Para mim é um ótimo exemplo de flanelógrafo, porque e até da participação dos ouvintes, porque como é uma história de acumulativa, as crianças vão memorizando e vão falando junto com a gente, né? Contando junto com a gente. Então vamos pensar que nós fizemos, né, com papel ou xerox colorido da cama, da avó, do menino, do cachorro, do gato, do rato e a pulga, eu uso um alfinete de cabecinha preta. Então, conforme eu vou contando, todos esses personagens vão ficando um em cima do outro, né? É uma ótima para o flanelógrafo, porque as crianças visualizam, aí a gente também já está trabalhando com uma estratégia de leitura, e quando a pulga que está acordada aparece, é o momento de eu desconstruir, de eu ir contando e retirando do flanelógrafo esses personagens. Então, eu concordo muito com você que a escolha é importantíssima, e é também aquilo que vai fazer a diferença da motivação da criança para ouvir, né? Com relação ao ensino híbrido, o que eu tenho percebido, eu não sei se vocês também, é que muito, assim, o que eu assisti, né, que na pandemia todo mundo virou proferidor e contador, né? As escolas exigiram isso, dos professores fazerem atividades, e aí o recurso da contação de histórias foi muito utilizado. Mas é possível, né? Eu acho que, claro, que falta essa interação com o outro, essa dialogia que a gente está falando, é possível, mas tem que ser estudado e planejado. Então, eu vou colocar um exemplo. Eu estava dando assessoria numa escola aqui, e a coordenadora me mandou os vídeos que os professores haviam feito. É uma escola particular, então tinha a possibilidade de ter o professor e o monitor. E o que eu fui percebendo era que
o professor lia e o monitor ia colocando os personagens no flanelógrafo ou em algum outro recurso. E ali você não tinha nenhuma coisa nem outra, né? Então é muito complicado até visualmente, porque a criança não sabe quem está narrando e quem está ali botando os personagens. Mas eu acho possível, sim, e eu sempre pratico, acho que a Gilka também, antes da atuação, eu pratico aquilo que eu vou fazer para ver se deu certo, né? Com relação ao ler e dizer, eu utilizo o Elie Bajar, né? O Elie Bajar, infelizmente, faleceu em 2017, inclusive a gente estava no Congresso de Literatura Infantil quando veio a notícia, né, do seu falecimento, e ele foi, assim, um amigo muito querido, tem agora todo o legado que ele deixou, todos os rascunhos. O nosso colega, o Dagoberto Buin Arena, trabalhou nesses rascunhos junto com a esposa, e eles recém lançaram pela Cortez um livro que vai discutir esse ler e esse dizer em momentos de alfabetização, né, para desmitificar que a alfabetização tem que ser essa que está posta por esse governo aí no PNA. Então, que só tem pensado no fônico e não tem pensado nisso que é tão importante, da gente ouvir a criança, né? Ouvir o que a criança quer. É pena que o tempo é curto, senão eu ia dar um exemplo das minhas neuras, assim, com os meus bebês, né? Como é difícil você escolher para bebê, e a observação é tudo, né? A gente tem que observar o olhar do bebê, o gestual, para entender o que ele quer. E aí eu falo para quem me perguntou de pesquisar Elie Bajar. Você vai ter todas as obras dele, e toda a minha referência no Ler e Dizer, né? Que é um livrinho pequenininho. Com relação à recepção visual, quando eu estava falando da recepção visual, é do primeiro ato do texto escrito. Então, nesse momento, eu não estou pensando na semiótica, né? Que você já atribui significados à ilustração, às cores, aos movimentos dessa ilustração, principalmente num livro de imagem, né? A recepção visual aqui é o primeiro olhar para o texto impresso. É quando eu identifico a palavra, né? E por isso, como que eu diria? E por isso, quando eu digo do ler silenciosamente, né, do ato genuíno da leitura, o primeiro ato é de identificar visualmente as palavras, o texto impresso, né? Na semiótica, a gente vai analisar o todo, o texto verbal, o texto visual, os paratextos, atribuindo sentidos, né? Eu vejo muito a primeira idade, a segunda idade, a terceira idade eu não sei de que semiótica a pessoa que me perguntou falou, mas do Peirce, né? E aí eu venho com aquilo que eu trabalho, que são as estratégias metacognitivas de compreensão leitora, que tem muito a ver com a semiótica, né? Primeiro a gente entende, no primeiro nível de compreensão, a palavra, o texto, depois a gente passa para a compreensão do significado da palavra no contexto ali do texto literário, e só depois que a gente vai entender para além do texto, né? Que seria o último nível de compreensão leitora, quando a gente entende muitas vezes aquilo que não está dito, mas está nas entrelinhas do texto, né?
Eu acho que é isso. Obrigada. Dilka. Bom, rapidinho, então, também temos 5 minutinhos, né? Então, assim, rapidinho, algumas coisas importantes que eu não falei e que queria dizer. Primeiro, reforçar a ideia que a Renata disse, de que a importância de a gente, mesmo quando está contando uma história, quando está contando uma história, não está lendo diretamente, né, que o livro esteja por perto. Assim, quando é uma história, evidentemente, não é que a gente encontrou na literatura mesmo contos de tradição oral, mas que a gente chegaram até nós pelo livro. A importância de ter o livro por perto, o livro como uma espécie de talismã, o livro como uma espécie... Porque isso tudo pode ajudar, interessar a criança e perceber, olha só quanta coisa maravilhosa que sai daí de dentro desse livro, né? Então, contar histórias como forma de aproximar a criança da leitura também. Entendendo que não é uma coisa mecânica ou mágica, que ouvir histórias vai transformar a criança numa leitora, mas vai fazer com que ela aprimore a sua imaginação, com que ela passe a amar histórias, com que ela desenvolva o seu encanto pela palavra, com que ela amplie a sua riqueza vocabular, linguística, enfim, todas essas qualidades que farão com que ela possa, com mais facilidade, se transformar em uma leitora de literatura, né? E aí, a outra questão que eu queria dizer é assim, ó, menos é mais, né? Pensando nisso que a Renata estava falando, do trabalho com as tecnologias, menos é mais, às vezes o mais simples, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Então, acho que por isso sempre enfatizar a importância de estar profundamente dentro da história, mais do que ficar buscando uma complexidade de recursos técnicos que muitas vezes só vem em detrimento da própria alma, do próprio sentido da história do encontro humano que ela permite, né? E aí, só para falar rapidinho, então, da questão da metodologia da roda, não é? Então, assim, acho que existem algumas palavras importantes aí. A primeira é democracia, né? A possibilidade de todos terem direito a falar e a ouvir. Segundo, a escuta ativa, né? E aí nós, como adultos, né, nós que estamos coordenando uma roda, temos que ser os primeiros a entregar toda a nossa atenção para escutar quem está contando, né? Porque se a gente escutar direito, escutar profundamente quem está contando, não ficar pensando na história que a gente vai contar depois, ou em manter a disciplina do grupo, não. Se a gente focar toda a nossa energia em escutar de forma ativa, isso vai impregnar o grupo desse afã por escutar intensamente também. E escutar também é uma forma de se comunicar. Então, mesmo que a pessoa não consiga naquele dia contar a história porque não deu tempo, né, ela vai estar dizendo algo também só com a sua presença, com o seu olhar, né? E aí eu acho interessante, por exemplo, para nós, essa dinâmica do limão, né, de rodar o limão, esse jogo com o aleatório, esse jogo com a sorte, com o fortuito, né, é uma forma de democratizar também a palavra, não é? Fazendo com que todos possam, de algum modo, se sentir em pé de igualdade em relação aos outros, né? E eu acho que por enquanto ficaríamos aí, e o resto é todo o mundo, todo o imenso universo das histórias e da literatura e da arte que nos aguarda assim que a gente encerrar aqui a nossa fala. Gente, infelizmente o tempo, esse cruel, fica censurando os nossos dizeres e as nossas histórias. Mas eu quero dizer que lá tem muita gente lá no chat, né, que está aqui nos ouvindo e agradecendo, dizendo como é bom aprender tudo sobre o que vocês falaram e agradecendo a fala de vocês. E assim a gente vai fechando. Eu quero fechar assim, primeiro dar a vocês, né, a palavra para se despedirem e depois eu vou dizer das outras coisas do evento, né? Então, podemos começar com a Gilka, já está com o microfone aberto? Eu quero só, assim, dar um enorme abraço a vocês, tá? Assim, bem apertado, toda a força do evento, toda a força da pesquisa com as narrativas, as histórias, a literatura. Muita força para todos nós, porque a gente vai precisar. Eu estava lendo esses dias uma entrevista da Eliane Jardine, atriz, né? E ela dizendo assim, tá muito difícil a coisa para os artistas, mas quando isso tudo terminar,
tá? A gente vai voltar com tudo. Então, eu acho que esse recarregar energias e baterias que a gente está fazendo em momentos como esse vai florir. Vai florir em breve, essa primavera há de chegar. E que chegue logo, né? Eu acho que eu vou pegar uma das perguntas aqui e vou dizer que o leitor que a gente quer formar é um leitor crítico, né? Eu concordo com a Gilka que o dizer e o contar é uma possibilidade de abrir portas para essa criança, para esse aluno se motivar e descobrir a força do texto literário, né? Que nos humaniza, que abre possibilidades para sermos sujeitos melhores e que esses textos estejam na mão dos nossos alunos, das nossas crianças, porque são eles que serão eleitores, né? E a gente tem que eleger quem nos respeita e temos que resistir a tudo que tem sido colocado goela abaixo. E a literatura é uma forma da gente fazer isso. Então, muito obrigada, Rose, pelo convite. Gilka, um beijo enorme. A hora que tudo isso passar, eu vou conhecer essas netinhas. E para quem nos ouve, nós ficamos à disposição para outros diálogos, além desse tempo que nos mata, né? Os nossos e-mails foram colocados e somos daquelas que respondemos, tanto eu quanto a Gilka. Muito obrigada. E aí, complementando esses agradecimentos, eu agradeço muito a Renata por ter aceitado participar aqui desse evento que a gente está organizando com tanto carinho, com tanto empenho. Obrigada, Gilka, também por ter acolhido a gente, ter vindo aqui falar dessas coisas tão lindas. Muito obrigada. Muito obrigada, Emanuele, que está aqui fazendo esse trabalho lindo, né? De acessibilidade, a gente precisa acolher todo mundo. A Tayane também, que esteve com a gente, fazendo esse trabalho lindo, obrigada. Obrigada ao pessoal que está aqui na técnica, ajudando para tudo isso acontecer, senão a gente ficava perdida. Obrigada, muito obrigada a vocês que estão aí no YouTube, ouvindo a gente, participando, mandando as perguntas, entrando nessa roda com a gente. E eu quero dizer que hoje, fechando o evento, ainda teremos conferências, sessões de comunicação, encontros com narradores e lançamentos de livros. Imperdível tudo isso. Desse evento lindo, além disso, temos um convite especial para você. E especial também para vocês, Gilka e Renata. Estamos aproveitando o evento para começar a pensar uma rede nacional de pesquisa em narração de histórias. Realizaremos amanhã, né? Dia 6/11, famoso amanhã, das 10 às 12, um primeiro encontro para começar as discussões a respeito. Quem tiver interesse, precisa ir ao site do evento e se inscrever via formulário. Colocaremos o link disponível no bate-papo, tá bom? Aproveitem as histórias que foram preparadas para vocês hoje e quem quiser que conte outra. Muito obrigada. Tchau, gente. Ó.